de hoje eu vou fazer um resumão de português referente aos capítulos 8, 9 e 10 de interpretação textual e dos capítulos 8 e 9 de gramática. Então, bora lá. No capítulo 8 de interpretação textual, a gente vai falar da diferença de estratégia de leitura e de conhecimento prévio. Estratégia de leitura é quando eu estou lendo um texto que eu não sei nada sobre o assunto que se trata no texto. Então, eu vou usar dos elementos que tem dentro do próprio texto para eu entender do que aquele texto está se falando. Só que também tem conhecimento prévio. Se eu estou lendo um texto de um assunto que eu tenho algum conhecimento daquele assunto, eu uso do conhecimento que eu já tenho para entender o texto. E agora, no capítulo 9, a gente tem as figuras de sintaxe. São figuras que a gente utiliza para construir melhor o nosso texto. E a gente tem vários, e eu fiz um slidezinho para cada um deles para vocês conseguirem entender perfeitamente. A elipse, elas são a omissão de termos, tipo assim, da frase, mas que eu consigo saber de o que eu omiti, né? Então, por exemplo, rodeie-se do que lhe traz felicidade e viva a vida do seu jeito para que tudo vale a pena. Esse rodeie-se, esse li e esse seu dá a ideia de você, não é? Por quê? Justamente por causa do rodeie-se, do li e do seu, dá a ideia de você, mas não tem nenhum você aí na frase. Mas você entende quem é o sujeito aí. Esse é um caso de elipse. Agora, o zeugma é quando eu tiro um termo que eu já falei antes da oração para não ter repetição de palavras. Isso a gente usa muito em redação. Por exemplo, felicidade não é um destino, mas um caminho. Eu não, tipo assim, eu podia ter falado felicidade não é um destino, mas a felicidade é um caminho. E eu ia estar repetindo felicidade. Então, para não ter repetição, eu coloquei felicidade não é um destino, mas um caminho. E isso é o zeugma, eu omito um termo só, que já foi falado na frase. Agora, na elipse, o termo que eu omiti nunca foi citado na frase. Na frase que em nenhum momento estava escrito você. Mas eu sei que era você. Entende? Por causa do contexto linguístico que fala. Agora a gente tem o assíndeto e o polissíndeto. O assíndeto é quando eu omito conjunções coordenativas. E o polissíndeto é quando eu repito conjunções coordenativas. Olha a frase. Fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso e com a confiança no que se diz. Por exemplo, o assíndeto aqui seria fácil é ser colega, fazer companhia a alguém, dizer o que ele deseja ouvir. Principalmente porque eu usei vírgula, para não ter que ficar falando fácil é ser colega e fazer companhia a alguém e dizer o que ele deseja ouvir. O contrário da outra parte, que eu tenho o polissíndeto. Vocês podem perceber que toda hora eu repeti o ao invés de usar a vírgula. Difícil é ser amigo para todas as horas e dizer sempre a verdade quando for preciso e com a confiança no que diz. Então, o assíndeto, a gente pode caracterizar ele aqui nessa frase pelo uso das vírgulas para não ter que usar a conjunção e. Já no polissíndeto, eu usei o e, usei mesmo para dar ênfase no que eu quero falar. Agora a gente tem a anáfora. A anáfora é quando eu repito o início de uma frase ou de um verso. Por exemplo, olha esse poema. Vale a pena a tentativa e não receio, vale a pena confiar e nunca ter medo, vale a pena encarar e não fugir da realidade, ainda que eu fracasse, vale a pena lutar. O que eu repeti aqui toda hora? Vale a pena. Onde que tá o vale a pena? Só na última que tá no final, mas em todas as outras ela estava no início. Então, essa repetição de vale a pena no texto todo é uma anáfora. Agora a gente tem o anacoluto. O anacoluto é quando eu caracterizo no meu texto uma fala oral. Por exemplo, há redes sociais em meu nome e posto coisas lá às vezes e me responsabilizo por tudo, até pelos erros de português que tenho que consertar quando me dizem, mas não fico olhando na internet. Eu, pessoalmente, com frequência, não. Eu não me sinto muito essa. Não me atinge, eu não ligo, não sei, não vejo muito.
Uma característica aqui muito boa da oralidade é onde ela fala eu. Eu sei que ela tá falando dela, ó. Eu, pessoalmente, com frequência, não. Eu não ligo, não sei, não vejo muito. Então, quando ela se colocou ali na frase, deu uma ideia de oralidade. E tem várias outras coisas aí que eu sei que é uma fala oral. Então, isso que eu anacoluto. É quando eu caracterizo no meu texto uma fala oral, só que em forma escrita. E a gente tem o hipérbato, hipérbato, que é quando eu troco a ordem sintática das palavras, assim que fala. Porque, por exemplo, eu tenho sujeito e predicado. Aí no hipérbato, gente, eu confundo. E no hipérbato, por exemplo, eu coloco predicado na frente e depois no sujeito. Depois do sujeito. Analisa essa frase aqui, ó. Tornando-se um consciente criador de escolhas, você começa a se recompensar. Quem que é o sujeito? Quem que está tornando-se um consciente criador de escolhas? Você. Você é o sujeito. Só que o sujeito não está no início da frase, ele está no final. A frase na ordem direta correta seria: você começa a se recompensar tornando-se um consciente criador de escolhas. Mas nesse caso eu inverti a ordem direta dos termos da minha oração, que no caso são sujeito e predicado, eu inverti. E a gente tem o pleonasmo. Gente, esse aqui todo mundo usa pleonasmo no dia a dia, por mais que não pareça. Mas é quando eu repito uma palavra ou uma ideia. Tipo assim, vou descer para baixo. Gente, descer já é para baixo. Então, para que você vai falar vou descer para baixo? Isso é um pleonasmo. Subir para cima. Gente, subir já é para cima. Então, eu acho que esse de descer para baixo, subir para cima é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de pleonasmo, que é repetir uma ideia de palavras. Tipo assim, eu usar duas palavras sinônimas, que é parecida. E na silepse é quando eu mato a nossa norma culta para poder ter concordância. Escuta, gente, somos gente, precisamos de toque físico. Gente, a palavra gente, ela é singular, mas junto de gente, a gente usou somos e precisamos, que tá no plural. Essa é a ideia de silepse, é a gente mudar a concordância gramatical correta da palavra para ter concordância no texto. Eu não posso falar gente são gente, precisam de toque físico. Ali eu quero dar a ideia de nós. Então, gente, somos gente, precisamos de toque físico. Se eu falar gente são gente, precisam de toque físico, eu tô falando de uma pessoa distante que não tem nada a ver comigo. E agora vamos para o capítulo 10 de interpretação. No capítulo 10, a gente vai falar das nossas palavrinhas, porque tem palavras que têm sentido denotativo, que é quando eu pego o sentido literal da palavra. Tem palavras que eu vou usar com sentido conotativo, que é quando eu pego o sentido figurado da palavra. E eu tenho a polissemia, que é quando uma palavra tem vários significados. Por exemplo, um exemplo de denotação. Eu estou triste. Eu estou literalmente triste. A palavra triste, eu estou triste. Agora, conotação é eu pegar o sentido figurado da palavra. Por exemplo, eu me sinto uma formiga. Aí eu não tô falando que eu sou uma formiga, pegando o sentido literal. Eu tô falando que eu me sinto uma formiga. Esse é o sentido conotativo, a gente pega um sentido figurado. Gente, isso é até meio lógico de conotação, sabe? Porque, tipo assim, se eu falo uma coisa nada a ver, eu realmente tô sendo aquilo igual. Eu sou uma formiga. Gente, eu realmente sou uma formiga? Não, então eu tô usando o sentido figurado de formiga pra falar que eu sou pequena. Não tô falando que eu sou pequena, tá, gente? Foi o exemplo que veio aqui na minha cabeça. Agora, polissemia. Vamos pegar o exemplo de manga. Manga pode ser uma fruta, manga pode ser a parte de uma blusa. Polissemia, quando uma palavra tem vários significados. E agora, indo para a gramática, no capítulo 8 a gente vai diferenciar morfologia, sintaxe e morfossintaxe. Morfologia é quando a gente analisa o termo de uma frase separadamente. Por exemplo, a menina ama livros. A é artigo, menina é substantivo,
Ama é verbo, livros é substantivo. Então, morfologia, eu pego cada palavrinha de uma frase e falo o significado de cada uma separadamente. Agora, sintaxe é quando eu analiso a frase no geral. Tipo assim, a menina ama livros, a menina, sujeito ama livros, predicado. Isso que é o sintaxe. A sintaxe é quando a gente classifica a frase em sujeito e predicado. Morfologia, é quando a gente analisa cada termo da frase separadamente. E morfossintaxe, eu junto tudo isso. Eu estudo cada termo da frase, mas ao mesmo tempo eu analiso ela como sujeito e predicado. E agora, indo para o capítulo 9, a gente vai falar de conjuntos e subconjuntos. Os conjuntos da nossa língua portuguesa, indo nessa parte de morfossintaxe, são o sujeito e o predicado. O sujeito é um conjunto e o predicado é outro conjunto. Só que dentro do conjunto do sujeito e dentro do conjunto do predicado, eu tenho subconjuntos, ou seja, são termos que são conjuntos que estão dentro desses conjuntos. Por exemplo, eu tenho o conjunto do sujeito. E dentro desse conjunto do sujeito, eu tenho o subconjunto dos artigos, dos substantivos, qualquer termo da língua portuguesa que pode estar dentro de um sujeito. A mesma coisa o predicado. E no capítulo 9 também a gente vai falar de transitividade dos verbos. Então, quando um verbo é intransitivo, é porque ele já tem sentido completo e não precisa de complemento. Por exemplo, o garoto morreu. Uai, o garoto morreu. Tipo, morreu já tem sentido completo. Agora, transitivo direto é quando o verbo precisa de complemento, mas eu não preciso de colocar a preposição no meu complemento. Por exemplo, a menina ama. Quem ama, ama alguém. A gente pode até falar isso, tá, gente? Que eu lembro que meu professor de língua portuguesa falou comigo uma vez. A gente sempre fala quem, o verbo de novo, alguma coisa. Porque aí vocês vão ver se precisa de preposição, se precisa de complemento. Então, por exemplo, a Marina ama vôlei. Quem ama, ama alguma coisa. Então, ama precisa de complemento, mas eu não preciso de preposição. Tem uma musiquinha da Cíntia Chagas, eu não sei ela toda, mas para vocês saberem as preposições quais são. É assim: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Aí tem um sob, sobre, o resto eu já não sei da música, mas essas são as preposições. Se eu vi que precisa de complemento, mas que não precisa de preposição, é transitivo direto. Agora, transitivo indireto precisa de complemento e precisa de preposição. Por exemplo, a Marina gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Lembra do a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. De é uma preposição. Então, se quem gosta, gosta de alguma coisa, a Marina gosta de chocolate. Então, o gosta é um verbo transitivo indireto. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.